Jesus. Faz um pouco de adoração a Ele. Sem música. Simplesmente com o seu coração. Expresse uma adoração a esse Deus que nos ama tanto. Eu te adoro, Senhor. Eu posso sentir o teu amor no meu coração. Eu quero retribuir para o Senhor o quanto eu te amo, o quanto eu te adoro, o quanto o Senhor é especial para mim, o quanto eu dependo de Ti, e quanto mais eu te adoro. Quanto mais eu busco a Tua presença, mais eu a tenho, mais eu percebo quanto o Senhor é real. Eu te adoro. Oh, graça maravilhosa, unção poderosa do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E agora eu declaro no nome de Jesus que essa unção possa se fazer presente em cada casa que tem escutado essa mensagem, que tem escutado essa palavra, cada um que está escutando aquilo que eu digo nesse momento, que a unção do Espírito Santo toque na sua vida e traga sobre você a paz que excede todo entendimento, e dentro do seu coração a certeza de que Ele tem tudo sob controle, e o mais importante, de que o Senhor te ama. Toca o Espírito Santo, toca e mostra às pessoas o quanto o Senhor a ama, em nome de Jesus, porque nós te amamos. Amado, adorado, 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 obrigado pelo Senhor ser o Pai que o Senhor é. Nós te amamos. Muito obrigado. Muito obrigado. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo dentro de nós, ele nos conduz àquilo que é a necessidade. Não a necessidade de Deus, porque Deus ele não precisa de nada. O Espírito Santo conduz para aquilo que nós precisamos de Deus. Quando você entra numa adoração, na comunhão com Deus, o Espírito Santo ele vai na sua necessidade e faz com que você vá até onde Deus está e traga de Deus para preencher o vazio que está dentro de você. É isso que a comunhão faz. A comunhão ela preenche vazios. A comunhão ela preenche os espaços vazios. A comunhão com Deus ela preenche os espaços vazios que nós temos de Deus. A comunhão com as pessoas preenche os espaços vazios que nós temos em relação às pessoas. Comunhão é completar. Foi o que Deus disse para Adão. Não é bom que o homem esteja só. Não é legal. Adão, não tá bom assim. Adão disse, Deus, tá bom mesmo não. É de você. Carne da minha carne, ossos dos meus ossos, varou. Por quê? Porque em Deus nós encontramos também complemento daquilo que nós precisamos dele. Quando a gente entende isso, sobre o que é a comunhão, primeiro a comunhão de Deus para conosco, nós conseguimos entender o que é a comunhão para com os irmãos. O que é comunhão na igreja. Se fala muito em comunhão hoje em dia. Tem muitas igrejas com o nome de comunhão. Igreja da comunhão, ou alguns gostam do grego, koinonia. Só que a comunhão hoje, muitas vezes, ela se mostra dentro de um processo de ritual, de igreja, de obrigatoriedade, de lei, que fica meio complicado, porque você é obrigado a fazer aquilo. Por quê? Porque nós temos que ter comunhão. Quando eu descobri que eu não era obrigado a ter comunhão, a primeira coisa que eu fiz foi, então eu não quero me misturar com ninguém. Ainda mais com gente chata. Mas à medida que eu fui buscando a comunhão com Deus, Ele me mostrou o quanto eu preciso da comunhão das pessoas. Não uma comunhão obrigatória.
mas a necessidade de estar junto. Quando eu comecei a sair da religiosidade, muitos anos atrás, eu fiquei em casa buscando comunhão com Deus e buscando essas práticas. Sozinho, em casa, vivendo a minha vida em Deus. Só que chegou um dia que eu me senti muito insatisfeito e eu estava sem entender de Deus o que estava acontecendo. Por que eu estava tão incompleto? Eu tenho buscado o Senhor, eu tenho comunhão, eu tenho jejuado, eu tenho orado, mas eu estou infeliz. E eu descobri por que eu estava infeliz naquela época. Porque por mais que eu amasse a minha família, por mais que eu amasse os meus filhos, por mais que eu amasse as pessoas que me rodeavam, só que esse amor ele estava ligado muito mais assim, como Jesus falou, é muito bom e muito fácil amar aqueles que nos amam. Até os hipócritas, os ímpios fazem isso. E eu percebi que eu precisava de ter comunhão para preencher algo que estava faltando dentro de mim. E o que está faltando dentro de mim? Eu descobri na época da seguinte maneira. A partir do momento que eu comecei a juntar algumas pessoas em casa, e comecei a passar para elas daquilo que Deus tinha no meu coração, do ensino da palavra, do dom que Deus tinha colocado sobre mim, elas começaram também a transmitir algo para a minha vida. E aí aquela necessidade que eu tinha, aquela sensação de algo que estava faltando, foi completado. Porque eu descobri um princípio na palavra que é maravilhoso. Que é o princípio de quando se dá, é que se tem. Ah, mas isso não tem lógica. Não tem lógica. Nem nunca vai ter. Porque não é por lógica, é por fé. Princípios bíblicos sempre são por fé. Não existe. Desculpa. Não existe princípios bíblicos dentro da lógica. Quando se perde é que se ganha. Quando se dá é que se tem. Quem é por último é o primeiro. Quando você se humilha, você é exaltado. Quando você morre é que você vive. Na palavra é assim. Então quando eu descobri isso, eu comecei a andar numa forma nova de comunhão. Numa forma que eu senti o desejo de partilhar, de conhecer, de estar com pessoas. E desse dia pra cá eu nunca mais parei. Isso já faz 13, 14, 15, quase uns 20 anos, né? Quase uns 20 anos. Nessa busca de comunhão. Uma das coisas que eu dou graças a Deus hoje é pela internet. Quantas pessoas nós temos tido comunhão, pessoas que querem ter comunhão, falam, mas comunhão com a pessoa longe, você não vê, você não abraça, você não dá próximo dela. Quando você liga para uma pessoa, você tem comunhão com ela. Porque comunhão tem muito mais a ver com aquilo que você sente, ou só tem a ver com aquilo que você sente, do que pelo fato de você estar junto. Porque eu já estive participando, digamos, de um encontro com 50 pessoas numa chácara durante 4 dias, e não havia comunhão entre nós. Havia um querendo ser maior que o outro. Eu já participei de igreja durante anos, em que aquelas pessoas que estavam ali, que iam todos os cultos, todos os domingos, fazendo as mesmas coisas, cantando as mesmas músicas, escutando a mesma palavra, mas não havia comunhão. Havia uma lei, havia uma regra, havia um direcionamento, enquanto todo mundo ia na mesma pisada. Igual robôs. Mas não havia comunhão. Abra sua Bíblia em 1 João. Vamos começar por aí. Vamos aprender como é a comunhão. Um pouco, porque a Bíblia fala muito sobre comunhão. Eu separei só algumas partes. E de como a comunhão de Deus em nós e através de nós, ela sempre nos leva na contramão do mundo. Por que na contramão do mundo? Porque no mundo mesmo, onde nós vivemos,
desde a escola, mercado de trabalho, concursos e tudo mais, é cada um por si. Porque é uma hierarquia, é um querendo ser maior que o outro, um querendo subir mais, um querendo ganhar em cima do outro. E ainda mais nesse mundo capitalista que a gente vive, que é hoje o mundo atual, e não é só esse ou aquele país, o mundo ele é capitalista, porque tudo visa o lucro, seja independente de religião, de credo, de língua, todo mundo só visa o lucro, o ter, o possuir e ficar rico. Quando você pensa assim, então a concorrência, a deslealdade, aquilo que é ensinado no mundo é corra e pise em cima dos outros, porque quem não pisa é pisado. Só que em Deus não é assim. E para nós andarmos em Deus, a gente tem que ir na contramão do mundo. É mais fácil? Não. Mas eu garanto a você, além de ser bem mais prazeroso, os resultados de andar em Deus, elas trazem para nós uma satisfação e uma verdade de vida, que é para essa vida e para a próxima. Vamos começar com 1 João. 1 João, capítulo 1. João, ele escreveu um evangelho, ele escreveu 3 cartas, que são muito pequenas, por sinal, 1ª, 2ª e 3ª João. Você pode ler em uma respirada só. 3ª João, 2 partes. E ele escreveu o Apocalipse. João era aquele que estava próximo de Jesus, junto com Tiago e Pedro, Tiago e João. João foi o último apóstolo a morrer. E João, nessa primeira carta, ele escreve assim uma coisa maravilhosa. Ele traz uma clareza para nós de como nós devemos andar em Deus. De como nós devemos aprender a ter comunhão com os outros. E como isso se manifesta em nós. Então, João, primeiro, vou começar do versículo 1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado com as nossas mãos, tocaram a palavra da vida. Ou seja, a palavra da vida é Jesus. Ele tocou em Jesus. Porque a vida foi manifesta e nós a vimos. E testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos, versículo 3, e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Ele fala aqui, eu quero ensinar vocês, antes de mais nada, desenvolva a comunhão com o Pai. Desenvolva a comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva para Jesus, que nos apresenta ao Pai. Busque a comunhão com Deus. Busque estar próximo. Comunhão fala de estar próximo, de dividir coisas, de estar junto, de partilhar sentimentos, de andar junto. Não por uma lei, não por uma obrigação, não por um dogma, mas por prazer de estar juntos. Sinta prazer em ter comunhão com o Pai. E essas coisas escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Não há nenhum tipo de escuridão em Deus. Não há trevas em Deus. Deus é a fonte da luz. O Pai das luzes, em que não há dúvida ou sombra de variação. Não existe pecado em Deus, não existe escuridão em Deus, não existe tristeza em Deus, não existe dor em Deus, não existe nada disso em Deus, nada que seja tenebroso em Deus.
Então, quanto mais nós buscamos a comunhão com Ele, mais a luz dele se manifesta em nós e mais aquilo que é trevas, que é tristeza, que é dor, que é dificuldade, que é dúvida, vai sendo dissipado. Quanto mais a luz aumenta, mais a escuridão diminui, desaparece, se distancia. Aí depende do seu conhecimento sobre física. A luz ela vai se expandindo. Quanto mais ela vai ficando mais forte, mais a escuridão vai sendo jogada para longe. Mais distante ela fica. Porque ou é uma coisa ou outra. Pode haver as duas coisas. Sombra, por mais que seja uma sombra, uma situação tenebrosa, mas ainda há um pouco de luz. E aí, ele vem então com o entendimento. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Uma situação bem óbvia. Se Deus é luz, e eu falo que eu ando com a luz, mas eu ando em trevas, então eu estou mentindo. Se eu digo que ando com Deus, mas a luz de Deus não se manifesta em mim, quem está mentindo? Eu ou Deus? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se eu digo que eu ando com Deus e a luz dele não se manifesta em mim, então eu não estou sendo verdadeiro. Isso é óbvio. Mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se nós andarmos na luz, se nós buscarmos a comunhão com Ele, é impossível não termos comunhão com as pessoas. Se você entrar em comunhão com Deus, o amor dele é derramado sobre o seu coração. E se você verdadeiramente tem comunhão com Deus, o amor dele vai ser manifesto em você em relação às pessoas. Amarás ao Senhor Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas e deseja estar com Deus, o amor dele se manifesta no seu coração e o próximo passo, consecutivamente, inevitavelmente, é que você ame ao seu próximo. E se você conhece alguém que não consegue amar o próximo, é porque, infelizmente, essa pessoa não está tendo a comunhão com Deus. Porque se eu digo que ando na luz, mas eu vivo nas trevas, significa que a luz não está em mim. É pela prática. Comunhão é prática. Comunhão é amar. Comunhão é manifestar o amor de Deus para as pessoas. Não tem como eu dizer que amo a Deus e que sirvo ao Senhor se a vida de Deus e as práticas deles não são, dele, não é manifesta através de mim. Avance mais um pouco para João 3, o mesmo 1 João 3. Ele continua com esse mesmo assunto. João 3, 11. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Toda a mensagem de João, aquele que esteve mais próximo de Jesus, mais até do que Pedro, aquele que seguiu Jesus desde quando ele entendeu que ele era o caminho. Ele saiu de João Batista, que ele era um discípulo de João Batista, e foi andar com Jesus, passou por todo aquele momento, foi que viu Jesus no dia que Jesus ressuscitou. Ele e Pedro correram para o túmulo. Ele parou na porta, Pedro entrou. Ou foi Pedro que parou e ele entrou? Não sei, não lembro agora. Mas depois disso, ele permaneceu em Jerusalém.
ele pregou o evangelho de amor, ele era uma coluna na igreja, como o próprio Paulo fala. E ele escreveu essas cartas aqui e ele foi levado para Patmos. A lenda, ou a história, conta que tentaram matar João várias vezes e não conseguiram. Sabe por quê? Porque os olhos dele manifestavam o amor de Deus. Ninguém teve coragem de matar ele. É mandar ele para Patmos. Já que tu não pode matar ele, na época da perseguição da igreja, ele vai ficar isolado lá numa ilha. Patmos era uma ilha prisão. E aí lá em Patmos, preso, sem poder fazer nada, João foi buscar o quê? A comunhão com Deus. Coisa boa, estou aqui sozinho, então vai ser eu e o Pai. E ele, a comunhão com Deus, naquele período, foi tão profunda que saiu o quê? O livro de Apocalipse. A revelação do amor de Deus para os últimos dias. E aí João, ele deixa bem claro aqui, quando ele fala, no versículo 11, porque essa é a mensagem que vocês ouviram desde o começo, não existe outra mensagem no Evangelho a não ser o fato de que Deus é amor e que nós devemos amar uns aos outros. E ele fala, filhinhos, amemos, não de palavras, mas de verdade. Não ame dizendo que ama, ame amando, tendo atos de amor. Continuando. Não como Caim, que era maligno e matou seu irmão. Por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Porque o que ama seu irmão permanece. Aliás, porque quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que não ama o seu irmão é homicida. Ou seja, se você não ama, você quer que ele morra. Se você quer que ele morra, você já é homicida. Vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele, Jesus, deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Aí você fala assim, então todos nós temos que morrer como Jesus morreu na cruz, ser sacrificado. Não, Jesus morreu na cruz e só ele basta. A morte dele foi suficiente. Mas então como que eu vou manifestar esse amor? Como que eu vou morrer pelo meu irmão? Como é que eu vou morrer por aquelas pessoas que estão ao meu redor? Existem várias maneiras de fazer isso. E ele fala uma maneira aqui muito simples, no versículo 17. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado de cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Se você vê alguém precisando de ajuda e você no mínimo não se compadece, se você vê alguém sofrendo e você no mínimo não sente compaixão, onde está o amor de Deus em você? Compaixão. Não existe comunhão se não tiver compaixão. E aí ele fala, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. O que é amar em verdade? Amar em verdade é quando você tem sinceridade no seu coração pelo outro. Esses dias eu vi na televisão uma das coisas que tem sido muito comum nos dias de hoje. Coisas do fim de mundo. Coisa de fim de mundo não é a pandemia. Coisa de fim de mundo não é os terremotos e as mudanças climáticas que têm acontecido por aí. Sabe o que é coisa de fim de mundo? Coisa dos últimos dias mesmo. É quando um jovem ele é linchado, morto por uma população porque roubou um pedaço de carne, porque roubou uma lata de leite ou um sanduíche.
E aí você pega e amarra ele num poste. Não tô falando coisa absurda dentro de filme, não. Tô falando coisa que acontece. Concorda comigo? Quem tem visto por aí. Comum. Você amarrar um jovem no poste, todo mundo sentindo o direito de passar e dar um chute nele ou um tapa na cara. Como é a frase agora? É a máxima? Bandido bom é bandido morto. Um CPF cancelado. Cristãos falando isso. Cristãos falando isso. E aí eu olho para João, João fala assim, se não houver luz em você, e você diz que tem, mas os seus atos são atos de trevas, você é um mentiroso. Porque o amor não tem que ser manifesto em palavras. Ah, eu amo, eu amo, eu amo. Tem que ser em ação. Na hora da dificuldade, na hora da necessidade. A escolha é na hora que você precisa amar. Amar é uma atitude, são atos, fazer. E a comunhão, ela está nesse sentido. Comunhão não é porque está perto da gente. Comunhão é você amar as pessoas que vão aparecer em volta de você. Mesmo que você não concorde com a ideologia política dela, mesmo que você não concorde com o posicionamento, ou com a profissão, ou com seja lá o que for, mesmo com os preconceitos que você tiver dentro da sua cabeça, porque todos nós estamos carregados de preconceitos dentro da nossa criação, você se abster, você passar por cima, você... Estou procurando a palavra melhor para identificar. Você conseguir suplantar o seu ego, engolir o seu orgulho e amar. E se dar e servir. Esse é o sentimento da comunhão. Comunhão não é você estar tendo mundo da guerra abraçado cantando a mesma música. Vou fazer parte de um grupo. É muito fácil fazer parte de um grupo. Aqui todo mundo está junto, todo mundo se ajuda. É só entre nós aqui, a gente se resolve. E o resto, que se vire. Eu gosto muito, tenho trabalhado muito. E tenho andado com pessoas que têm procurado servir. Sabe, você pegar e juntar 400, 500 cestas básicas. E pegar isso e distribuir na população carente, sem querer montar igreja na comunidade, sem querer que eles dêem nada em troca, sem querer pedir nada, só para abençoar as pessoas. Uma vez eu estava fazendo isso num local e a pessoa perguntou: "Ô pastor, que bênção, onde é a sua igreja?" Você nem disse. Eu falei: não é para dizer não. Quando alguém pergunta, a gente fala, mas não é para mostrar. Na verdade, não é para mostrar o nosso ministério, a nossa marca. O que tem que ser mostrado é Jesus. O que tem que ser mostrado é o Pai. E o Pai é o quê? Amor. Se você não mostra o amor, você está mostrando o quê? É você mesmo. Então, uma ideologia. Ideologia sem amor é ideologia vazia, é ideologia do mundo, é ideologia das trevas. Mas nós precisamos aprender a ter um sentimento diferente. Filipenses. Abra sua Bíblia em Filipenses 2. Filipenses 2, Paulo começa dizendo assim. Não tem tempo para você achar aí no seu celular. Acho que a Bíblia do celular é Bíblia. Não tem que ser assinando papel? Filipenses 2 primeiro. Não tem a ver com se é papel ou se é digital. Tem a ver com você ler as palavras, entender na sua mente e guardar no seu coração. Então, Bíblia de celular vale? Claro que vale. Você está entendendo? Está mudando a sua vida? Transformando o seu coração? Glória a Deus. Eu sou tradicional e eu gosto de papel. Não sei. Depois eu vou trocar por um tablet, um iPod. Deixa Deus mandar por enquanto. iPad, né? iPod não tem não. Eu me enrolo todo nesse negócio. Por enquanto eu estou com essa Bíblia abençoada aqui, que é muito boa. E eu gosto de folhear as páginas e riscar todo dia. Tradicional. Mas o tempo vai passando, a gente vai se adequando, a gente vai mudando. Filipenses 2. Portanto, esses dois primeiros.
se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, olha, conforto em Cristo, consolação de amor, se há alguma comunhão com o Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões. O que Paulo está falando aqui? Ele está falando de práticas, sentimentos que são manifestos, afetos, compaixão, consolação, amor, comunhão. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e a mesma coisa. Isso é comunhão. Todos sentindo a mesma coisa. Todos estando alegres. Todos estando satisfeitos. Todos estando em paz. Todos estando alimentados. E quando eu falo alimentados, eu quero dizer espiritualmente e fisicamente também. Porque eu não entendo igrejas muitas vezes tão ricas. A manifestação do mundo dentro da igreja. Como? Uma minoria muito rica e uma maioria muito pobre. São todos irmãos. Todos se abraçam. Mas quando sai da igreja, eu subo o vidro do meu carro, lá não é assim. Com o vidro fumê 100%, para que o irmão não me veja. Sabe para quê? Para não dar carona. Às vezes o caminho da minha casa passa na casa dele. Sabe por quê? Porque eu não quero ter comunhão com aquele irmão, porque ele não é do meu nível. Já escutei em igreja a pessoa falar assim, fulano de tal não é do meu nível. Não é da fé, mas ele sabe, né? Eu sou de outro nível. Nível é coisa do mundo. Na igreja não tem nível. Na igreja somos todos irmãos. E comunhão é você igualar todos. Todos são filhos de Deus. Todos têm a mesma idade, o mesmo tamanho, a mesma herança no Espírito. Precisamos sentir isso em nosso coração. Que todos que são filhos de Deus são iguais. Porque Deus não faz acepção de pessoas. E se a manifestação na vida de uma pessoa, no natural, está sendo desigual, e eu posso ajudar e eu não ajudo, e eu posso fazer e eu não faço, que filho de Deus sou eu? Como que a glória dele está se manifestando em mim? Como que a comunhão está se manifestando em mim? Filhinhos, amemos não de palavras, mas de prática, de verdade. Foi o que João falou. Completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por partidarismo. Não faça nada para dividir, para gerar contenda, para separar, para segregar, para criar hierarquias. Que sejam derrubados os títulos das igrejas. Todos somos irmãos. Mas façais por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro. O sentimento que houve em Jesus, que sendo Deus, não teve usurpação, ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Iria falar do que Jesus fez. Se esvaziou de si mesmo para quê? Para se dar aos outros. Foi um sentimento em Jesus que nós precisamos ter. Um sentimento de se dar para o outro, de considerar os outros superiores. Mas como, pastor, que eu considerar o outro superior a mim para me tornar alguma coisa se eu preciso ser melhor do que ele? Se eu tenho mais conhecimento do que ele? Se eu tenho mais unção do que ele? Se eu tenho mais tempo de evangelho do que ele? E o próprio Jesus ele fala assim, aquele que quer ser o maior entre vós, seja o que mais serve. Porque o caminho para o crescimento em Deus não é para cima, é para baixo. O crescimento para a vida em Deus e para a comunhão não é retendo, é distribuindo. Eu aprendi que no reino tem duas filas. Tem uma fila do dar e a fila do receber. Muita gente gosta de receber, principalmente pastores.
Me dê, irmão, me dê. Você tem que me honrar. E outra filha é o do dar. Quem tem mais? Quem está dando ou quem está recebendo? Quem está dando é porque tem sobra. Quem está recebendo é porque não tem nada. Mas e se aquele que está recebendo muito, ele pode receber muito, mas continuar sem ter. Porque quanto mais ele recebe, mais ele quer. Sabe por quê? Porque ele nunca vai estar satisfeito, ele nunca vai ter o suficiente. No entanto, aquele que dá, ele está sempre alegre, ele sempre se sente mais completo. Por quê? Porque no Evangelho é assim, quando se dá é que se tem. Desse jeito que funciona no reino. É o coração aberto, isso é comunhão. Isso é comunhão. É você ajudar o outro, é você partilhar, é você abrir daquilo que é seu para os outros. João, Evangelho de João. Volta mais umas páginas. Nós vamos voltando assim, agora. A comunhão não é por lei. Não é uma doutrina. Paulo falou lá em Filipenses, tendes em vós o mesmo sentimento, é pelo que se sente. Quando você faz as coisas na igreja, porque o pastor mandou fazer por obrigação, a verdade sabe qual é? Você, o pastor, estão errados. Para não dizer trevas. Quando você faz por obrigação, quando você faz por um dogma, quando você faz por uma lei, quando você faz por um peso sobre os seus ombros, quando você dá uma oferta, essa oferta é pesada para você. Uma vez eu recebi uma oferta de uma pessoa, eu devolvi para ela, porque eu vi peso nos olhos dela. Ela se sentiu obrigada a me dar uma oferta, porque todo mundo estava dando, e ela quis também ofertar também. E na hora que ela deu aquela oferta, tinha um peso tão grande, eu falei assim, o que você vai fazer com a sua oferta? Não, pastor, é sua. Se você não fosse me dar, você ia fazer o quê? Não, é porque... Não, se você não fosse me dar, eu aceito sua oferta. Tá, me dei, peguei na mão. Tá, se você não tivesse me dado ela, respondeu você ia fazer o que com esse dinheiro? Não, eu ia pagar minha luz. Então agora eu vou ofertar para você o dia da sua luz, toma. Devolvi. Abençoei. Orei e devolvi. Falei, não faça mais isso, não dê peso. Se você não conseguir tirar o peso do seu coração no ofertar, não oferte. Não oferte por obrigação, não oferte por lei. Porque Deus ama o que dá com alegria. Se não tiver alegria, se não tiver leveza, se não for gerado por amor, se não for gerado por comunhão, não vai cumprir o resultado. Não vai cumprir o resultado. Era aí, Efraim, daqui a pouco. Não é por lei. Não é por peso. Tem que ser leve. Não é uma doutrina, é um sentimento. Você consegue entender isso? Não é uma regra, é o que você sente. O Evangelho não é regra. Jesus, ele quebrou as regras. Ele falou assim, não tem a ver com essas coisas que os judeus falam aí, não. Não tem a ver com essa lei seca, dura e pesada. Tem a ver com o coração. Tem a ver com amar a Deus sobre todas as coisas. Tem a ver com aquilo que você sente. O que é que você sente em relação a Deus? O que é que você sente em relação ao irmão? O que é que você sente em relação às pessoas que lhe rodeiam? O que é que você sente em relação às pessoas do seu trabalho? Porque isso não é só em relação à igreja, é em relação à sua vida. É em relação à sua vida. Se no seu trabalho você não consegue ter atos de amor, como que você vai manifestar a glória de Deus na vida das pessoas? Como seria ato de amor? Tudo que você faz. Vamos pegar um exemplo de uma profissão. Você é um profissional liberal, você faz, digamos que seja um advogado. Um exemplo. Se durante a sua vida profissional você nunca teve uma experiência de chegar uma pessoa e você atender aquela pessoa e no seu coração você sentir assim, eu não vou cobrar daquela pessoa, eu vou fazer por amor. Não estou falando
uma pessoa muitas vezes, por exemplo, algumas pessoas às vezes fazem porque é um amigo muito próximo, ou porque é alguém que é influente, alguém que você sabe que se você fizer de graça, depois você vai ter alguma coisa em troca. Sabe esse jogo? Eu sei como é que funciona isso também. Mas é uma pessoa que você não deve nada a ela não deve nada a você, e você de repente sente no seu coração, eu não vou cobrar dessa pessoa, vou fazer isso por amor. Se você na sua profissão, como advogado, por exemplo, você nunca sentiu isso, nunca teve essa experiência, eu acho que você precisa rever sua vida e suas experiências como cristão. Estou falando todas as coisas, estou falando de aquela situação que você fala assim, não, essa eu não vou, algo que toca em você. Já aconteceu comigo de fazer isso. Em relação a algumas pessoas, quando eu fazia prestação de serviço. De repente eu ia lá e a pessoa estava lá para me pagar e eu falava assim, não, eu não vou receber de você, não, porque você não vai receber? Não, eu senti no meu coração de ofertar isso para você, esse serviço. Mas por quê? Não, porque eu quero. Mas o que você quer em troca? Eu não quero nada não em troca, eu quero lhe dar. O que você ganha com isso? Não ganha nada. Porque a cabeça do mundo, ela sempre quer cambiar alguma coisa, sempre quer trocar alguma coisa, sempre, ninguém dá ponto sem nó no mundo, verdade? Ninguém dá ponto sem nó, mas quando você pega e fala assim, não, eu vou fazer isso porque eu quero servir você. Sabe, um médico que pega assim, não, eu vou separar aqui no mês, eu vou atender 10 pacientes e não vou cobrar para esses pacientes não. 10, 20, 30, depende da fé dele, depende da experiência de amor que ele tem. Vou separar aqui, ó, o cirurgião fala assim, não, eu vou operar 5 pessoas no mês, 2 pessoas, uma pessoa, sei lá, depende da condição dele, e essas pessoas não vão cobrar. Qual é o critério que você vai escolher? Não sei, o critério é quando a pessoa aparecer, eu vou sentir no meu coração, porque o próprio Espírito Santo leva você para esse lugar. Eu falo em médico, eu falo em advogado, eu falo em qualquer coisa. Você pode ser um pintor de parede, um dia você chega numa casa e fala assim, não, eu não vou pintar a casa daquela pessoa ali sem cobrar nada. E vai lá e pinta, e quanto é? Não, eu quero pintar porque no meu coração eu tenho o desejo de servir. Isso é comunhão. Isso é comunhão. Não tem a ver só com a igreja, com o pastor, com quem está. Ofertar para mim é muito fácil, eu estou ministrando para você, as pessoas vêm e ofertam. Aí, pastor, eu posso ofertar para outra? A pessoa chega para mim e pergunta, eu posso ofertar para outra pessoa? Claro que pode. Se o Espírito Santo direcionou você, mas você não tem que dar o dízimo na igreja? Se todo mundo for ofertar em todo canto, a igreja vai fechar. É por isso que eu nem igreja tenho mais. Se alguém chegar e dizer assim, pastor, eu posso ofertar para você um galpão durante 5 anos eu pagando o aluguel? Amém, eu vou lá e fico 5 anos. Se não, continua aqui em casa, não estou ligando com essas coisas. Mas se você sentir no seu coração de ofertar para uma pessoa, se você na sua profissão, no seu dia a dia, no seu trabalho, às vezes são coisas simples. Às vezes eu chego no meu trabalho de manhã e falo assim, olha, hoje eu vou lá e compro o café da manhã, compro um pão, compro um ovo, compro um queijo. E a pessoa fala assim, vamos dividir? Eu falo, não, hoje é por minha conta. Você já teve a sensação de você chegar para comer com as pessoas no restaurante e você pagar a conta? Não, hoje quem paga sou eu. Ah, por que você quer pagar? Eu quero servir vocês, eu amo vocês e quero que vocês sejam felizes. Não quero cobrar de vocês, eu quero dar daquilo que eu tenho, porque a melhor coisa é dar do que receber. É semear, é repartir, é dar para as pessoas. Eu amo dar as coisas para as pessoas. Eu amo fazer churrasco para as pessoas, eu amo pagar o restaurante. Quanto mais eu tivesse, mais eu fazia isso. Mas por quê? Porque você quer em troca? Não. É porque você quer se amostrar? Não. Se eu pudesse fazer sem que a pessoa soubesse, eu faria, mas é meio complicado isso. Mas eu procuro fazer sim e mostrar. Pelo quê? Pelo prazer de servir. E isso é comunhão. É servir aos outros. E foi isso que Jesus ensinou. O servir as pessoas, o querer estar com os outros, o querer ajudar. João 13. Esqueci até de abrir aqui. Como é que está o nosso tempo? 1h11. Vamos adiantar. É porque esse assunto é tão gostoso de falar, sobre amor, sobre comunhão, sobre prática de vida em Deus, que a gente se perde na hora. João 13, versículo 34. Jesus falou assim,
No versículo 13 tem uma prática aqui, que é a prática do lava-pés. Hoje, e no começo do 13, Jesus lavou os pés dos discípulos. E algumas igrejas têm esse ritual de lavar os pés. Tem que jogar com uma pompa, uma bacia limpinha, uma toalha, um negócio lá. E desculpe os religiosos, mas eu acho isso uma... Qual é a palavra que eu uso? Fantasia. Sabe? Eu acho tudo uma encenação, é um teatro. Sabe? Escolher quem vai lavar, escolher a corretora. Eu já vi essas cenas na igreja, no meu coração nunca gostei disso. Jesus, ele era o Senhor da glória. Ele falou assim, vou dar um exemplo para vocês, eu vou lavar os pés de vocês, porque era um hábito naquela época lavar os pés, quando as pessoas chegavam porque todo mundo andava de chinelo descalço, e os pés ficavam sujos de poeira, e os escravos lavavam os pés dos senhores. E Jesus, sendo o Senhor da glória, lavou os pés dos discípulos. E por que ele lavou? Porque nós devemos então lavar os pés dos escravos? Não, porque ele queria ensinar sobre servir. Porque ele queria ensinar sobre humildade. Ele queria ensinar sobre amor, queria ensinar sobre comunhão. E aí ele disse no final aqui, ó, no versículo 13, ele vai falando sobre isso. E ele fala assim, para os discípulos, um novo mandamento vos dou. Eu vou dar uma lei aqui. Vocês gostam de lei? Eu vou botar uma lei agora para vocês cumprirem essa lei. Um novo mandamento eu vou estabelecer agora. Isso ele estava caminhando para a crucificação. Foi na última ceia. Eu vou deixar uma lei sobre vocês. Que lei é essa, Jesus? Fala para nós que nós cumpriremos. Diziam os discípulos. Que vos ameis uns aos outros. Ah, isso é fácil. É? Como João falou, não de palavra, mas de fato, de verdade. Abrindo a carteira. Carregando as pessoas no carro. Botando gasolina, tendo gasolina. Fazendo serviço sem cobrar nada. Dando sem querer nada em troca. Sem querer mesmo aqui dentro. É fácil. Então a lei é essa, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, e a vós, como também vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto, dessa maneira, dessa forma, desse jeito, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quem é discípulo de Jesus é aquele que morre numa cruz, que ainda que eu dei meu corpo para ser queimado, não tiver amor ou nada. Quem é discípulo de Jesus é aquele que consegue pregar a palavra com muita eloquência, com todos os is e esses nos lugares e as conjugações verbais perfeitas. Quem é discípulo de Jesus é aquele que tem o poder onde ele passa, as pessoas são curadas. Poder. Quem é discípulo de Jesus é aquele que consegue juntar uma multidão de pessoas ao seu redor. Nisto conhecerão que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, quer dizer que se não houver amor, não tem discípulo de Jesus? É. Pesado. Se não tem amor, então você não está sendo discípulo de Jesus. Porque nisso conhecerão que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E na prática, isso acontece? Aí você pega e pula um pouquinho, vamos para Atos, para poder encerrar. Atos 4, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, em Atos 2, e começou a manifestar a glória de Deus. Tem uma passagem em Atos 4 que eu amo demais, no finalzinho de Atos 4:32. Paulo ele fala de sentimento, daquilo que está no seu coração, daquilo que você sente quando você está em comunhão com as pessoas, quando você encontra as pessoas, quando Deus, o amor dele é derramado no seu coração, aquilo que você sente.
E quando o amor de Deus foi derramado no coração das pessoas, em Atos 2, através do Espírito Santo, eles sentiram aquela compaixão, eles sentiram aquele amor, aquela graça envolvendo, e eram mais de 8.000 pessoas, porque numa administração de Pedro foi 3.000, na outra foi 5.000, sem contar já os discípulos que estavam lá, e aquela multidão de pessoas que iam para o templo e que eram conhecidos como cristãos. Como é que eles viviam? Viviam assim, ó, era o coração e a alma da multidão dos que criam. Coração e alma, sabe o que está falando? Vontade, coração fala de vontade e prática. A alma fala do fazer, do escolher fazer. O coração deles era um coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos ele havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam propriedades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Repartir. Alguns cristãos não gostam dessa passagem porque acham que a palavra comunhão ou algo em comum remete a comunismo. Seria isso aqui um comunismo? Porque o comunismo vem da palavra comum, que todos tinham tudo em comum. Qual a diferença então entre isso aqui e o comunismo que Karl Marx ensinava? É uma maneira muito simples de pensar, de entender isso aí. Quando você pensa no comunismo marxista, você pensa, sabe o quê? Você pensa em abelhas. Você pensa em formigas. E aí esse dia eu escutando um filósofo falar, ele disse assim: você nunca viu as abelhas menores querendo destruir a abelha rainha? Vamos destronar aquela déspota. A abelha não faz revolução. A abelha, ela nasce dentro da sua função da colmeia e ela morre naquela função. Porque todos eles trabalham em um único sentido. Qual é o sentido? Fazer mel. A abelha vive fazer mel. Todos eles trabalham, independente da rainha tem o papel dela e sei lá, as hierarquias dos cargos que tem lá nas colmeias das abelhas, mas tem um bocado de... Tem os que ficam na frente protegendo, né? Aquilo que vai... E você tem aquela que vai buscar o polinizado, tem aquela que fica lá dentro construindo, né? Tem a construtora, tem o soldado, tem tudo, cada um tem o seu papel e eles são comuns. Só que nós não somos abelhas. E esse é o problema do comunismo. Sabe por quê? Porque nós temos escolhas. Nós temos alma. Nós temos coração. Eu não sei nem se a abelha tem coração físico. Nós temos coração. Nós temos vontade. Nós temos escolhas. E essa é a diferença. Eu posso escolher se eu vou amar ou não. Eu posso escolher se eu vou servir ou não. E foi isso que Jesus falou. Quando você escolhe, quando você coloca no seu coração esse desejo, aí está vendo comunhão. Comunhão é partilhar. Quando você pega, vai uma multidão de pessoas e coloca essas pessoas com o objetivo de construir uma grande colmeia, chamado templo. Existem igrejas aí que trabalham na construção de uma grande colmeia. Vamos fazer o maior templo que essa cidade já teve. Várias salas e não sei o que, estão trabalhando como abelhas. E tem lá um zangão rei. Líder. Existem hierarquias. Não existe hierarquia no reino. No reino todos são filhos. Comunhão. Estar todos juntos. Comunhão fala de corpo. Não tem no seu corpo parte mais importante. Eu conversando com
alguns homens que não eram muito letrados sobre comunhão, sobre corpo. E aí, fala sobre parte importante, sobre o corpo de Cristo. Mas porque na igreja tem aquele que faz isso, faz aquilo outro. Então, assim, vou dar um exemplo para você como todos são iguais. Jesus compara a igreja ao corpo. Qual parte do seu corpo é mais importante? Como assim? Por exemplo, vamos simplificar para você. Seu dedo mindinho da mão esquerda. Aí ele mostrou, falei, mostra para mim. Ele mostrou o dedo mindinho da mão esquerda. Eu te dou 5 mil reais para poder arrancar esse dedo. Quer? Ele olhou pro dedo. Você vai arrancar como? Eu vou arrancar agora. Te dou 5 mil e passa a faca. Ele olhou pro dedo. Olhou pro dedo. Não vou dar não. Eu gosto dele. Eu gosto dele. Ele é desse jeito. O corpo é isso, não tem parte inferior. Todos são corpo. Não existe hierarquia. Existe uma hierarquia no corpo, chamada cabeça. Jesus é o cabeça. Do pescoço para baixo, tudo é corpo. E aí, se a gente colocar a cabeça como mente pensante, como cérebro, Jesus é o cérebro do corpo. O resto é tudo igual. Orelha, boca, cabelo. Quanto é que vale um fio de cabelo seu para poder ficar um por um? Põe, você gosta do seu cabelo. Tem gente que paga para ter cabelo artificial. Tem gente que paga para ter implante porque quer ter mais cabelo quando não tem. E paga caro. Por quê? Porque cabelo é importante. O meu mesmo é importante. Eu gosto dele. Todas as partes do seu corpo são importantes. Não tem parte melhor ou pior. Eu gosto das partes do meu corpo. Jesus gosta de todas as partes do corpo dele, que é você. Não tem maior ou menor. Pode ter funções diferentes, mas todos têm o mesmo valor. Comunhão é isso. Corpo é isso. Foi isso que ele veio mostrar. E era só o coração e a alma daqueles que criam. Todos estavam em comunhão, todos estavam juntos, eles queriam estar ali. Eles queriam estar juntos. E só foram separados porque houve perseguição. Mas onde eles iam, eles formavam novos corpos, novas comunidades. E o Evangelho chegou até nós hoje, não como uma regra. Por isso que hoje Deus está trazendo de volta aquilo que era, que é primitiva, sim. O quê? A estrutura, a forma de falar. Vamos usar as roupas como eles usavam? Não é isso. É o sentimento. Tendes em vós o mesmo sentimento. O sentimento de corpo. O sentimento de unidade. O sentimento de amor. O sentimento de que todos nós somos um. O sentimento de que todos nós temos do mesmo Espírito. Estamos bebendo da mesma fonte. Temos bebido da mesma graça. Se você não tem esse sentimento dentro do seu coração, procure ter, porque é isso que faz a diferença. Sentir que eu faço parte de um corpo. Comunhão é isso. Sentir que eu faço parte de uma vida. Sentir que eu faço parte de algo maior. De algo que é eterno. A vida de Deus em nós. E quando eu entendo isso, eu entendo que quanto mais eu servir ao meu irmão, quanto mais eu partilhar da vida de Deus, quanto mais eu partilhar da graça, quanto mais eu me dispor, quanto mais eu for dispenseiro, quanto mais eu me esvaziar, mais Ele me enche. Quanto mais eu dou, mais eu sei. Quanto mais eu morro para mim mesmo, mais eu tenho vida. Quanto mais eu me escondo, mais Ele me acha. Quanto mais eu me humilho, mais Ele me exalta. Porque aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Quanto mais eu manifesto isso, não da boca para fora, mas de fato, no meu coração, sentindo isso. Quanto mais eu desenvolvo esse sentimento dentro do meu coração, mais a vida em Deus é manifesta através das pessoas que me rodeiam. Quando eu falo me rodeio, eu falo fisicamente e virtualmente também. E quanto mais as pessoas que me rodeiam vivenciam isso, mais a comunhão do amor de Deus tem sido manifesta. Comunhão é isso. Quando Jesus pegou aquele pão
e aquele vinho. Ele falou assim, isso é o meu corpo. É a comunhão do corpo. Para que vocês saibam que eu vou dar o meu corpo para vocês, para que vocês saibam que nós somos um. Eu quero que vocês sejam iguais a mim. Quando ele fala assim, nós somos um, eu quero que você seja igual a mim, eu quero que você seja filho de Deus. Eu quero que você tenha a glória que eu tenho em você. Eu quero dividir a minha glória com você. Eu quero dividir o meu poder com você. Eu quero dividir a unção. Eu quero dividir a presença do Pai com você. E aí as pessoas perguntam assim, mas quando você divide uma coisa, ela não fica menor? Um pouquinho para cada um, mas em Deus não. Quanto mais Deus se dá, quanto mais Ele divide, quanto mais o amor dele alcança, mais Ele aumenta. É assim que funciona. E nós aprendemos também isso. Quanto mais nós andamos nesse amor, quanto mais nós partimos o pão, quanto mais nós aprendemos a ser corpo, mais a glória e a graça dele cresce em nós e principalmente através de nós. Amém? Isso é comunhão. Você que está aqui, se levante, venha até aqui, pega um copo com um pão. Vamos encerrar com a ceia hoje. A ceia da comunhão. Comunhão em amor. Aprendendo a suportar uns aos outros. Aprendendo a perdoar. Aprendendo a servir. Aprendendo a partilhar. Pense no seu coração aí, enquanto nós vamos comer desse pão e beber deste cálice. Pense naquilo que você pode mudar para servir as pessoas. Pense como você pode agradar as pessoas. Se você ficar na dúvida de quem você pode agradar, de quem você pode fazer alguma coisa, eu dou um conselho para você. Se você estiver na dúvida, quem que eu posso agradar? Quem que eu posso manifestar o amor? Escolha aquela pessoa que mais me irrita. Escolha aquela pessoa que mais te ofende. Escolha aquela pessoa que mais te maltrata. Faça um gesto de amor para com ela. Pega aquela pessoa que irrita você no trabalho, sirva água para ela. Sirva café para ela. Ah, mas você está jogando na minha cara. Será? As pessoas que nos odeiam, elas ficam irritadíssimas quando nós amamos elas. Ele falou que é assim. Ah, eu já quebrei tantas pessoas no meu trabalho, sabe por quê? Um abraço. A pessoa do trabalho que não gostava muito de mim, eu sabia que eu não gostava, ela me achava, sei lá o quê. E todo dia eu chegava para ela, dava um abraço e falava assim, parabéns, você está radiante hoje. Não por hipocrisia. Falava com amor. Parabéns, hoje é um dia maravilhoso para nós. Parabéns, você conseguiu chegar até aqui, você levantou da sua cama, você veio. Eu sei que é difícil levantar nesse dia de chuva, você está aqui, você é uma vencedora. Eu também, parabéns. E ela ria, dia após dia. E aí um dia não deu os parabéns, ela chegou e falou assim, cadê meus parabéns de hoje? Eita, né? Vou dar os parabéns. E dei um abraço. Isso quebra as pessoas, o amor. A Bíblia diz que ele cobre multidão de pecados. Comunhão é amar. Comunhão é servir quem? Principalmente aqueles que não gostam, que nos ofendem. Porque amar os que estão perto de nós, aqueles que nos amam, qualquer um faz isso. E nesse mundo de hoje, nós temos muita oportunidade de manifestar amor e graça. Porque tem faltado. Tem faltado muito. Amém? Vamos orar? Enquanto nós orar, nós vamos comendo de pão de vinho. Manifeste na nossa vida. Nesse momento nós pegamos o pão e o cálice de vinho. Assim como o Senhor fez naquele dia que partiu com os seus discípulos. Não porque o Senhor era superior a eles, ainda que seja o Senhor da glória, mas porque o Senhor se submeteu e serviu cada um deles. Nós estamos aqui hoje sendo servidos pelo Senhor e nos dispondo para servir também aos irmãos. Assim como o seu corpo foi moído naquela cruz, para que nós pudéssemos ter dele. O Senhor que é o pão vivo que desceu do céu. Hoje nós comemos desse pão, lembrando do Senhor,
e te agradecendo por tua graça, por teu amor, por tuas infinitas misericórdias. Muito obrigado, Senhor, por ter morrido naquela cruz, porque através da tua morte nós hoje temos vida e nós te louvamos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Comigo. Da mesma maneira, Senhor, o teu sangue foi derramado naquela cruz. Totalmente. Para que os nossos pecados fossem perdoados. Para que a graça nos alcançasse. E hoje nós temos o perdão dos pecados pela aliança que nós temos contigo. E assim como o Senhor escreveu na palavra, em memória de ti, nós vamos nos lembrar hoje que o Senhor morreu naquela cruz para nos dar vida. E nós temos essa aliança com o Senhor. E nós reafirmamos ela hoje, em memória de ti, até que o Senhor venha. Nós temos aliança com o Senhor. E nós te agradecemos, porque ela se mantém por toda a eternidade. Nós te louvamos e te agradecemos pela aliança e vida eterna que nós temos contigo no teu sangue. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Maranata. Vem. Vem, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém, querido? Procure no seu dia situações para você manifestar o amor de Deus. Eu garanto a você, se você fizer isso, a sua vida vai ser bem melhor. Bem melhor mesmo. Amém? Deus louvado na sua vida, a reunião está encerrada. E até a próxima, em nome de Jesus.